Se eu tivesse visto no YouTube os vídeos que eu vi de brasileiros na Itália, talvez eu nunca tivesse vindo para cá. Fala pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque, resumidamente, se eu tivesse visto no YouTube os vídeos que eu vi de brasileiros na Itália, talvez eu nunca tivesse vindo para cá. E seria muito ruim, porque eu moro hoje na Itália, sou muito feliz aqui, gosto muito da Itália, eu acho a Itália maravilhosa. E eu não entendo e discordo veementemente de muita coisa que eu tenho visto no YouTube, especialmente de brasileiros que vieram morar aqui, né? Então eu falei, bom, eu vou fazer um vídeo porque eu não sei se essas informações de alguma forma não desanimam as pessoas, né? Fazem elas desanimarem com relação ao plano de morar na Itália, de reconhecer a cidadania italiana. E, bom, enfim, é mais uma opinião, um ponto de vista para equilibrar um pouco mais essa balança, assim, na minha opinião. Não tem um grande roteiro, um roteiro muito elaborado. Basicamente, são três pontos que eu vejo com mais frequência nesses vídeos e eu quero falar um pouco da minha perspectiva sobre cada um deles com vocês. Primeiro, uma coisa muito frequente que eu vejo em vídeos das pessoas que moram aqui na Itália, brasileiros que moram na Itália, falando a respeito da Itália, tem mais ou menos aquela pegada expectativa e realidade. Itália, expectativa e realidade. E aí eu vejo as pessoas assim, porque a Itália não tem isso, a Itália não tem aquilo, a Itália é assim, a Itália é assado. E eu não consigo entender muito o que que leva a esse tipo de coisa, porque primeiro eu penso o seguinte, se essa pessoa não estiver aqui como refugiado ou como uma pessoa que pediu asilo político, ela não é obrigada a ficar aqui, né? Para mim, não tem o menor sentido a pessoa estar num lugar e reclamando de tudo, aparentemente não gosta, está insatisfeita e continua, né? E ainda faz um vídeo falando ruim. Então isso eu acho muito estranho. Uma coisa que todo mundo deve fazer, até porque assim, não tem nenhuma criança que venha para cá sozinha, né? Sai do Brasil e vem para cá sozinha. Todo mundo que vem para cá é adulto. Então a pessoa tem que fazer uma pesquisa, tem que avaliar, né? Procurar saber das características do país, da cultura e tudo que está envolvido para ela vir para cá e tá bem, assim, pelo menos ela tá melhor do que ela estava, né? Isso é um outro ponto também, parte muito da referência de cada um. Então, a menos que essas pessoas elas estivessem num lugar muito bom, onde tudo funciona maravilhosamente bem, e aí elas vieram para cá e acham coisas ruins, eu não vejo também sentido. Até porque se a pessoa estivesse num lugar muito bom, por que ela saiu de lá, né? Ela deveria ter continuado lá. País perfeito, gente, não existe, e vocês sabem muito bem disso. Não existe um país perfeito, né? País onde, sei lá, o país perfeito seria aquele país que tudo é do jeito que você quer. Estou aqui, estou muito satisfeito aqui, mas sim, acontecem coisas que, de repente, eu preferi que fosse de outra maneira. Mas ainda assim, no balanço geral, tem muito, mas muito mais coisa positiva do que aquelas coisas que eu não gosto muito, né? Então, eu acho que o ponto aí especialmente para você que é brasileiro, que está no seu projeto de vir para a Itália, está no seu projeto de fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, é a pesquisa, né? Faz uma lista das coisas que são mais significativas, assim, são mais importantes para você. Pesquise como é que essas coisas funcionam aqui, para você não cair nessa autoarmadilha, né? Que eu chamaria assim de autoarmadilha, de não pesquisar, vir, sei lá, sem informação, vir para cá iludido e depois ficar aqui reclamando, dizendo que a Itália é isso, a Itália é aquilo. Uma reclamação muito frequente que eu vejo, porque a Itália, vocês acham que a Itália é legal, na Itália tem burocracia. Aonde que não tem burocracia? Aonde que não tem burocracia? Para começo de conversa, a palavra burocracia, ela é usada no sentido muito pejorativo, né, no negativo, mas burocracia nada mais é do que a existência de procedimentos. Existência de procedimentos para fazer as coisas. Então, assim, todo lugar tem burocracia. Então, tira da sua mente esse tom pejorativo de burocracia. Todo lugar tem burocracia, e é até bom que tenha, né? Porque imagina só se não tivesse, como é que seria? Primeiro, você não quer saber como fazer as coisas, né? Porque você não tem um procedimento, não tem uma regra, não tem nada. Então, tem burocracia na Itália? Tem. Mas ainda assim, é menos ruim do que vários outros lugares. Eu morei em Portugal, não vou nem entrar nessa questão. Burocracia em Portugal. Burocracia no Brasil. Tem burocracia no Brasil? Enfim, aqui na Itália é outra dica que eu te dou. Quando você for ter uma interface, né, quando você for demandar, fazer qualquer tipo de procedimento, requerimento, pesquisa antes. Vai no site daquele órgão. Hoje não tem dificuldade nenhuma, você que está aí no Brasil, quer pesquisar coisas aqui, vai lá no teu navegador, normalmente lá no Chrome. Acima à direita vai ter três pontinhos, você coloca traduzir para português. Você vai entender tudo que está escrito lá, com exceção de uma palavrinha ou outra que for mal traduzida. Então, o que eu faço aqui? Toda vez que eu tenho que ter uma interface com algum órgão público aqui na Itália, eu vou antes, pesquiso, vejo como é que é o procedimento, qual é o formulário que tem que preencher, qual documento que tem que anexar, qual taxa que eu tenho que pagar. E quando eu chego lá, o meu índice de sucesso é muito grande, porque eu já fiz agora. E tem um outro fator que é muito, muito positivo aqui. Tá? Eu vou focar, sinceramente, nos fatores positivos. Aqui na Itália,
pode haver uma certa corpo mole de um agente público, de uma pessoa, tal, tal, mas se você segue a regrinha, segue o procedimento, não tem como o cara evitar de te atender, não tem como o cara evitar de fazer. E a segunda coisa, se não funcionar, você abre um reclamo, você abre lá registra uma reclamação. E se você fez tudo correto, a sua solicitação vai ser atendida. Então, deixar claro para vocês esse ponto, o país perfeito não existe. Faça sua pesquisa para depois não ficar aqui igual essas pessoas que ficam reclamando de algo que eu acho surreal, né? O segundo ponto, que eu vejo com muita... Vocês vão achar inacreditável isso, mas é um ponto que eu vejo com muita frequência, que para mim também não tem a menor lógica, não tem o menor senso. Pessoas que ficam reclamando de que aqui não tem isso, não tem aquilo que tem no Brasil. Amigo, você está indo para um outro país. Você está vivendo num outro país. A cultura é diferente, a comida é diferente, as festas são diferentes, a forma como as pessoas se relacionam é diferente. E é isso que enriquece essa experiência, é essa que é a graça. Imagina que existisse um outro Brasil. Você vai sair do Brasil, que você está para ir para outro Brasil igual. Qual é a graça que tem nisso? Né? Nessa viagem, qual a graça que tem nisso? Então, assim, eu acho que a grande riqueza de você morar em outro país é justamente você conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, outras formas de fazer as coisas, outras formas de ver o mundo. E aí, junto com isso, outra culinária, outra, sei lá, outro tudo, né? Eu acho que essa é a grande graça. Aí eu ouço gente aqui falando, porque aqui não tem feijoada, aqui não tem paçoquinha, aqui não tem cuscuz. Faça meu favor, né? E outra coisa que também que tem que ficar claro, tá? Tudo que eu quero comer do Brasil, quando eu quero, eu como. Eu procuro um lugar onde tenha, claro, não vai ser em cada esquina, igual é no Brasil. Faz sentido que não seja. Ou então eu faço, cara. Aqui tem tudo que tem no Brasil. Tem feijão, tem carne de porco, tem leite condensado. Pô, tu quer fazer um brigadeiro, tu vai lá e faz. Tu não vai achar vendendo na lojinha de doce brigadeiro. Porque aqui não é cultural, aqui as pessoas não comem brigadeiro. Mas dá para fazer tudo. Dá para fazer farofa, dá para fazer cuscuz, dá para comprar paçoquinha, ou se não quiser, você faz também, né? Conversando com um brasileiro que eu encontrei num passeio recente aqui, ele falou, por que não tem isso? Tô com saudade de comer, não sei se foi feijoada, sei lá o quê. Eu falei, pô, cara, mas pô, tu faz, pode, tem isso, tem aquilo. Mas eu não sei cozinhar. Vocês já entenderam, né? Então, assim, tá, vamos dizer um caso extremo. Se tem uma pessoa que para ela, sei lá, isso é fundamental, ela não pode viver sem aquele pagode de sábado lá no barzinho, aquele clima de pagode, cerveja. Então, se isso é tão relevante para a vida dela, aí talvez eu recomende que a pessoa continue no Brasil, né? Não venha para cá, enfim, não vá para outro lugar nenhum, porque se isso for, mas em geral não é, né, gente? Então é outra coisa também que vocês vão ouvir pessoas falando aí, porque aqui não tem isso, não tem aquilo. Tem. Não é tão fácil de encontrar quanto no Brasil em qualquer esquina, mas tem. E se não tiver, você faz, porque os ingredientes para fazer tem. O terceiro ponto, que esse é um pouco, esse talvez seja o ponto mais importante, assim, mais significativo, e é mais complexo. É um senso que as pessoas têm aqui de que, tipo, a Itália não gosta de imigrante. A Itália dificulta a vida. Isso é muito comum. A Itália dificulta muito a vida dos brasileiros. A Itália não quer brasileiro vindo para cá. Porque a lei da cidadania vai mudar. Temos que desmistificar esse aspecto. E aí eu vou te dar fundamentos, eu vou te dar razões concretas que isso é uma falácia. Primeiro ponto. A Itália tem um índice de natalidade muito baixo. As organizações internacionais consideram que o que é saudável para um país manter a sua população sendo renovada é um índice de no mínimo 2,1 crianças por mulher daquela população. Ou seja, cada mulher deveria ter 2,1 filhos. Obviamente que a gente está falando de estatística, não tem 0,1 filho, mas é isso, né? Cada mulher deveria ter 2,1 filhos, em média, para que a população seja renovada. A Itália está muito abaixo. A Itália está muito abaixo desse índice. Então a Itália precisa de pessoas. Tem programas de incentivo à natalidade aqui na Itália. Tem programas de incentivo. Então uma mulher que ganha filho, ela tem um bônus do governo, tem não sei o que, sim. Mas não é suficiente ainda para reverter esse cenário. Então essa é a primeira evidência concreta, direta e óbvia de que a Itália não está evitando imigrantes. E muito menos brasileiro. Eu vou para esse ponto, mas vamos lá. A Itália sim precisa de pessoas novas chegando para ir renovando a população, para ter força de trabalho, para tudo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que eu já mencionei, se refere a brasileiros. E aí algumas pessoas têm a impressão de que a Itália não gosta de brasileiros em particular, a dificulta a vida de brasileiro. Isso não tem o menor sentido. Não sei, eu acho que tem gente que tem um pouco de um senso de grandeza. A comunidade brasileira na Itália não é nem a primeira maior, nem a segunda, nem a terceira, é a quarta. E se bobear vai ser a quinta. A comunidade brasileira na Itália é quarta ou quinta. Antes disso tem marroquino, antes disso tem albanês, antes disso tem romeno.
E tem muito asiático aqui. Na cidade perto de Firenze, que chama Prato, tive lá. Cara, a quantidade de asiático que você vê na rua é impressionante. Tipo, tinha momentos que eu não conseguia ver ou pessoas de outra etnia que não fossem asiáticos. Então aí para mim não faz o menor sentido quando as pessoas vêm assim, não, porque a Itália está dificultando a lei para brasileiro, está dificultando a imigração brasileira. Não está, não está. Ela nem está dificultando a imigração e nem muito menos para brasileiros. Agora, um outro fator que talvez seja o motivo das pessoas falarem isso. Primeiro, tem muita imigração ilegal. E o que acontece com a imigração ilegal? São pessoas que chegam aqui por caminhos que não são o aeroporto, que não são um caminho legal, onde você chega com documento, tal, tal. Eu não vou entrar nem nesse detalhe. São imigrantes que chegam de forma ilegal, sem documentação, sem mínimo de condição de comer no dia seguinte. O cara chega aqui num dia e não tem dinheiro nem para comer no dia seguinte. Então, esse tipo de imigração, por mais que, né, se for o caso, o cara está fugindo de guerra, qualquer coisa, tem que haver um acolhimento, tem que haver uma proteção da pessoa, é claro. Mas esse tipo de imigração não é a que favorece mais, porque provavelmente essas pessoas, em seguida a sua chegada, vão estar dependendo do governo para viverem, né? Para viver a vida cotidiana, para se alimentar. Então há uma preocupação com isso. E uma outra coisa comum que eu vejo são pessoas que, lógico, o Brasil tem uma grande quantidade de descendentes italianos, porque tem toda uma história de imigração italiana para o Brasil, e tem essa herança, tem essa conexão. Então, tem muita gente que tem um antecedente, um ancestral italiano. Mas a pessoa quer usar a Itália como se fosse uma bilheteria, né, de parque de diversão. Ela quer só passar aqui, pegar o ticket e ir para qualquer lugar. E, gente, pensa bem, a Itália tem taxa de natalidade baixa. A Itália tem postos de trabalho não ocupados. A Itália quer receber imigrante e receber descendentes para virem para cá? Quer. Mas ela quer que o cara venha para cá, só pegue documento italiano, passaporte e vá embora para outro lugar? Não. Então, o que acontece aqui é que, às vezes, criam-se mecanismos para tentar fazer a pessoa, de fato, estar na Itália, permanecer na Itália. Ou, pelo menos, fazer um filtro para deixar passar só aquelas pessoas que de fato têm interesse em vir para a Itália e se conectar com o país e morar no país e viver. É lógico, se a Itália tem taxa de natalidade baixa, precisa de pessoas no país, ela vai querer facilitar, favorecer a vida de quem vem aqui só para pegar o passaporte, apertar a mão e ir para outro país? Não vai. Então não esperem que o país, que a Itália, vai fazer políticas que facilitem só o picape, só vir aqui, pegar o passaporte e ir embora. Não vai fazer. Não vai fazer porque não tá conectado, não está alinhado com os interesses do país. Mas isso não quer dizer que, uma vez que você é italiano, você não possa fazer isso. Né? Eu ouvi já várias vezes esse ponto de vista, e com mais detalhe numa conversa, onde as pessoas estão falando assim, mas o pessoal quer vir pegar o passaporte e ir para, sei lá, para a Alemanha, para a Irlanda, para a Espanha, para não sei aonde. Aí alguém falou, não, mas sim, uma vez que você tem sua cidadania italiana reconhecida, você tem seus documentos, você é um italiano, você pode fazer o que você quiser. Sim, pode. Como qualquer italiano que nasceu aqui também pode. Só não espere que a Itália vá facilitar, vá favorecer, vá criar mecanismos para promover esse tipo de coisa, porque não é do interesse do país. Né? Não tem o menor sentido. Então esses são os pontos que eu queria trazer. Eu espero verdadeiramente que você, se você tem planos de vir para cá, esteja aqui em breve. Manda seus comentários, se concorda ou não concorda comigo, enfim, a gente pode até expandir essa discussão. Se você está vindo para cá, quer alguma ajuda, tem alguma dúvida, manda também que eu respondo. Quem sabe a gente não se conecta aí, sei lá, outra rede social, WhatsApp, troca uma ideia. Vai ser um prazer falar com vocês. Eu sou um grande defensor, sou um apaixonado por isso aqui, vivo aqui. E não esquece de se inscrever para a gente poder se falar mais. Tem outros vídeos aqui falando especificamente como evitar golpe com assessoria. Esse é muito importante. Se você está pensando em vir para cá, não deixe de assistir. Fu il regalo di Giuseppe per disegnare i miei primi pensieri. Parlavano di amori, dolori e fantasie.